São Paulo está aí se preparando para esse último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, né? São Paulo e Remo, Remo e São Paulo, já que o jogo é fora de casa. E a gente deve ter 2 reforços para esse jogo. Finalmente, não é só jogador aí, não é só jogador que se machuca, também tem gente voltando aí. Ótimas notícias. Estamos falando de Marcos Antônio e Cauli, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, o técnico Dorival Júnior deve ter Marcos Antônio e Cauli para o jogo contra o Remo, que acontece neste domingo às 8h30 da noite no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois foram desfalques no São Paulo nas últimas 3 partidas, né? No caso das últimas 3 partidas, que é os 3 jogos desde que o Dorival chegou. O Dorival não comandou nenhum jogo com esses 2 jogadores, né? Não contou ainda com nenhum deles dois aí. Ambos cumpriram o processo de transição física e a tendência é que ambos sejam relacionados para a partida em Belém, iniciando a partida no banco de reservas. O Marcos Antônio se recuperou de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita. Ele não joga desde o dia 14 de abril, tá? Então já tem um bom tempo aí que o Marcos Antônio não joga. Ele se machucou contra o Higgins, né? Que o Roger botou o time titular para jogar contra o Higgins, todo mundo ficou pé da vida porque botou o time titular e machucou o Marcos Antônio, né? Já o Cauli está recuperado de dores no adutor da coxa direita. O meia está fora desde o dia 16 de maio na derrota contra o Fluminense. O Cauli já não está tanto tempo fora quanto o Marcos Antônio, né? Recentemente contra o Fluminense, o Cauli estava em campo, ele perdeu 3, 4 jogos, nem foi tanto tempo assim. Os atletas treinaram normalmente com o restante do grupo nesta quinta-feira no CT da Barra Funda. Então, por ter treinado, né, aí hoje com o elenco, tanto o Marcos Antônio quanto o Cauli, a expectativa, a tendência é que ambos vão para o jogo contra o Remo no próximo domingo, né? Tem mais um treino sexta-feira, tem mais um treino sábado, mais 2 atividades aí antes do confronto contra o Remo. Então, hoje já treinaram, então a gente deve ter esses reforços para o jogo contra o Remo, né, cara? Que é um jogo bastante importante aí, porque todo jogo de brasileiro é importante, até mais que São Paulo, por mais que a gente tenha vencido o Boston River, mas foi pela Sul-Americana, classificamos primeiro do grupo, ótimo, mas tem que voltar a vencer no brasileiro também, tá? São Paulo também já está numa sequência, num jejum grande aí, sem vitórias no Brasileirão, e caiu 3 ou foi 4 posições só na última rodada, né? Só na última rodada aí, né? Então, ótimas notícias aí para, né, esses 2 jogadores dar uma encorpada aí nesse time do São Paulo. Tem muito jogador aí de fora. No último jogo, por exemplo, o Dorival colocou o André Silva como meia, né? Um meia ali, um ponta de lança, porque, não tem jogador. Todo mundo para aquela posição tá machucado, né? Apesar que ambos devem voltar no banco, né? Como colocou aí o Globoesporte.com. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, rapaz, olha que notícia excelente essa aqui. O São Paulo vai para o mercado em busca de reforços e um dos reforços que o São Paulo quer é um camisa 10. Vamos se aprofundar muito nesse assunto de camisa 10 ao longo do vídeo. Olha só isso aqui. Segundo o Alexandre Vieira, o Dorival Júnior deseja uma peça aí, né, para o meu campo, um camisa 10, para fazer uma variação no time, sem esgotar fisicamente os jogadores. A ideia do Dorival é jogar no 4-4-2 sem pontas, com o Luciano e Caleri na frente. Ô, maravilha! O mundo sem pontas é excelente, né, cara? Maravilhoso o mundo aí sem pontas, né? Os pontinhas sem cérebro, os pontinhas pouco inteligentes, pra gente não falar outra coisa aqui, tá? Então, o Dorival aí tem a ideia de jogar no 4-4-2 e para isso quer mais um jogador para o meu campo, né? Mais um meia, especificamente, a informação que trouxe o Alexandre Vieira. Cara, a gente está comentando isso aqui desde que o Dorival chegou, né, cara? Que nesses jogos, desde que ele chegou até a parada para a Copa, que vai ser o último jogo agora contra o Remo, ele não tá mexendo em nada, ele tá mantendo o que o Roger estava fazendo, né? Luciano de meia, Ferreirinha e Arthur, ele tá mantendo o que o Roger vinha fazendo, porque não tem tempo para treinar. Então não tem como ele colocar agora
em prática as ideias de jogo dele, um esquema novo, com mudanças. Não tem como, porque não tem tempo para treinar. Né? Então, como são poucos jogos, desde que ele chegou até a parada para a Copa, ele está mantendo aí o que o Roger vinha fazendo. Aí, se na parada para a Copa, ele vai ter tempo para treinar e colocar as suas ideias de jogo. Aí a ideia dele é jogar no 4-4-2, o que é ótimo, excelente, muito bom. Né? Luciano e Calera na frente e 4 jogadores no meu campo. Maravilhoso. Essa é a ideia que o Dorival tem aí para o time do São Paulo, tá? E, para isso, ele quer o meia, mais um jogador para o meu campo, e vamos falar sobre isso agora, tá? Segundo Alexander Vieira, o São Paulo descartou a contratação do Paulo Henrique Ganso e vai buscar outro meia no mercado. O São Paulo não deve contratar o Ganso, mas deve ir ao mercado em busca de 4 a 5 nomes. Agora já aumentou, né? Porque antes era só um zagueiro e um atacante de lado, né? Agora o São Paulo quer 4 a 5 nomes, sendo 2 zagueiros, um ponta, um camisa 10, tá bom? Né? 2 zagueiros, um ponta e um camisa 10, 4, né? 4 a 5 reforços o São Paulo quer buscar. Só que esse camisa 10 não será o Ganso, que foi especulado desde ontem, aí, né, cara, vinculando o seu nome ao São Paulo. Ele que não joga mais pelo Fluminense, até pediu para não jogar o último jogo, para não, porque já tem time interessado, né, para não bater o número de jogos no Brasileirão lá. Então, foi vinculado o nome dele ao São Paulo. Eu achei uma aberração, né, um negócio inacreditável, né? Eu acho um absurdo cogitar o Ganso no São Paulo em 2026. O cara tem 36 anos de idade, 36 anos de idade, não tem intensidade por futebol que o futebol exige atualmente. Já não tinha antes quando estava no auge, imagina hoje. Né? Um cara que recebe um salário alto, é lento, não tem intensidade, contribui pouco sem a bola. Irmão, não tem aqui um ponto positivo que tu fala, não, eu traria o Ganso porque ele vai trazer isso para o time do São Paulo. Não acho que o Ganso é uma boa porque ele vai acrescentar isso aqui, não tem nada que ele acrescente, tá? Sempre gostei muito do Ganso, né? Pô, quando ele jogou no São Paulo, porra, era espetacular ver ele jogar, né? Com um jogador mágico, ou pelo menos foi assim durante o seu auge, né, cara? Pô, adorava ver ele jogar no São Paulo, foi muito legal ver ele jogar no São Paulo. Agora, gente, 2026 o cara tem 36 anos de idade. Eu já achava um absurdo, porque eu achei que ele tinha uns 33, 34, o cara tem 36, irmão. Não tem o menor sentido isso aqui, tá? O Ganso é o perfil de jogador que o São Paulo mais contratou na era Casares e que mais deu errado, né? Um jogador veterano, com um salário alto, aí que tá embaixo na carreira. E, cara, quem assim deu certo, irmão? Quem assim deu certo? Ninguém deu certo assim. Não faz o menor sentido esse tipo de contratação. Um absurdo. Cogitar o nome é um absurdo. Entendeu? Cogitar só é um absurdo, né? Então o São Paulo quer sim um camisa 10, quer sim um meia, mas não vai ser o Ganso. Vai ser outro jogador que o São Paulo vai tentar buscar aí no mercado da bola, né? Buscar mais um jogador pro meu campo para jogar, né, no 4-4-2 aí, que é a ideia que o Dorival Júnior tem aí para o time do São Paulo, que é maravilhoso, excelente, né? Uma baita de uma notícia aí, sem dúvida alguma. Beleza, rapaziada? Bom, para a gente seguir aqui e continuar ainda no tema de mercado da bola, o São Paulo foi lá no Botafogo tentar o volante Newton, que foi pedido do técnico Dorival Júnior, e o São Paulo também já aproveitou para fazer ali uma sondagem para outro jogador do Botafogo, apesar que é bem improvável de acontecer, mas o São Paulo fez uma sondagem pelo Matheus Martins, tá bom? Segundo Alexander Vieira, o São Paulo perguntou, além do Newton, sobre o atacante Matheus Martins, mas as duas situações não empolgam o Botafogo. Né? O São Paulo quer um empréstimo pelo Newton, né? Enquanto isso, o Botafogo quer aí vender em definitivo o Newton, tá bom? Sobre o Matheus Martins, o Botafogo quer recuperar o investimento e entende que o atacante tem mercado e quer 10 milhões de euros. Mas o São Paulo recuou após essa pedida aí. A relação entre os dois clubes é muito boa e as conversas seguem aí pelo Newton, né? O Botafogo quer 10 milhões de euros pelo Matheus Martins. Eu acho ele bom jogador, tá? Acho que ele é também um jogador que tem suas oscilações, é criticado no Botafogo,
mas eu acho ele um bom jogador. Não acho que o Botafogo vai recuperar esse investimento aí de 10 milhões de euros dele, mas nem querendo vai conseguir, tá? Acho bem provável o Botafogo conseguir aí 10 milhões de euros nele, mas é claro que nesses moldes aí não tem a menor possibilidade do São Paulo tentar contratar aí o Matheus Martins, né? Só se fosse um outro tipo de modelo de negócio aí que não pagando 10 de euros por ele, coisa que não vai acontecer de maneira nenhuma. O próprio Newton, né, o Botafogo quer vender de forma definitiva. O Botafogo, se não me engano, tomou até o transfer ban, né, que eu tinha visto aí. Né, cara, o Botafogo é um caos absoluto. Se o São Paulo é uma bagunça, o Botafogo é daí para mais, tá? Lá o John Textor compra todo mundo, não paga ninguém. É um negócio inacreditável que acontece com o Botafogo, né? É o clube que também é uma zona, né? Se o São Paulo é uma bagunça, é uma zona, o Botafogo não fica atrás. Muito pelo contrário, aí, né? Muito pelo contrário, aí, tá bom? Aí a gente até comentou com vocês sobre o interesse do Botafogo na Arboleda, né? E o Alexandre Viraté traz aqui, ó. O Botafogo quer 5 milhões de euros pelo Newton. Caro, hein? 5 milhões de euros pelo Newton, enquanto o São Paulo quer o empréstimo. Durante a conversa, surgiu o nome de Arboleda, que agrada ao clube carioca. Comentamos de manhã que o Botafogo fez uma consulta, uma sondagem pelo Arboleda, né? E agora o Alexandre Vieira traz que quando o São Paulo perguntou do Newton, né, foi falar sobre o Newton, foi colocado o nome do Arboleda ali na pauta, né? Não sei se uma troca, mas foi colocado ali o nome do Arboleda ali na pauta porque o jogador agrada ao clube carioca, né? Então vamos ver aí se esse negócio aí pelo Newton vai avançar ou não. O São Paulo que é o empréstimo. O do Matheus Martins eu não acredito. Acho que seria uma aposta interessante, acho que seria uma boa contratação, né? Jogador que joga pelo lado, já joga também como segundo atacante ali, mas mais um jogador de lado de campo. E eu acharia um bom reforço, cara. Eu gostaria dele no São Paulo, só que o Botafogo quer 10 de euros, aí fica impossível qualquer coisa em relação a esse jogador para o São Paulo. Aí realmente não tem nenhuma condição. Beleza, rapaziada?